É a nossa segunda aula sobre Cristologia. Que bom ter você conosco e vamos iniciar fazendo uma oração. Hoje nós vamos fazer uma oração com a participação do Juquinha. O Juquinha, ele gosta muito de ler a Bíblia e ele aprendeu que na hora da oração é um momento especial, assim como podemos orar de diversas formas, conforme o local que estivermos, mas na casa de Deus, como reverência, nós devemos fechar nossos olhinhos para que outras coisas não tirem a nossa atenção do culto. Então vamos orar, fechar os olhinhos, Juquinha? Papai do céu, neste momento, nós estamos na Tua presença para aprender a Tua palavra. Queremos Te agradecer, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus, enviou ao mundo para nos salvar. Obrigado, Papai do céu, por este presente tão especial, por nos amar tanto, por nos salvar e por limpar os nossos pecados com o sangue de Jesus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Juquinha, já pode abrir o olhinho. A oração já terminou. Amém. E hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre Cristologia. Cristologia é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia e da teologia cristã. A doutrina de Cristo é o eixo pelo qual circulam as promessas messiânicas do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento. Nesta aula, estudaremos temas que constituem profundos mistérios da fé cristã, tais como a encarnação do Verbo de Deus e as suas duas naturezas, divina e humana. O termo Cristologia procede de duas palavras gregas, Christos, que significa ungido, Messias, elogia, traduzido por estudo. É a ciência ou tratado. Cristologia é o estudo da pessoa, da natureza, da obra e ofício de Cristo, segundo as Escrituras. Jesus era, em sua encarnação, plenamente Deus e plenamente humano. O estudo do nome e dos títulos de Cristo é tão importante para compreendermos sua natureza e ministério. Os nomes e títulos: divindade, Filho de Deus, Alfa e Ômega, Verbo de Deus, Senhor, eu sou Todo-Poderoso, humanidade, Nazareno, Carpinteiro, Filho do Homem, Filho de José, Filho de Davi, Jesus de Nazaré. Ofícios: profeta, sacerdote e rei, e ainda também chamado de apóstolo. Jesus, o Filho de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ainda João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito na Bíblia conduz a ideia de natureza, caráter, tipo e não de geração ou nascimento. Ele pré-existe eternamente
eternamente. E por isso ele é chamado, como vemos em Isaías 9:6, ele é chamado Pai da eternidade. A expressão imagem de Deus que vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Essa expressão confirma a divindade de Jesus. As Escrituras, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18, apresentam-nos Jesus como primogênito de toda a criação. Portanto, Cristo como primogênito tem a ver com posição. A palavra de Deus é taxativa ao concluir esse ponto, para que em tudo tenha a preeminência. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E Jesus como filho do homem. Jesus foi rejeitado por sua geração e padeceu na mão dos pecadores, a fim de realizar a grande e sublime obra da redenção. Como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Isaías 53, versículo 2, e Lucas capítulo 24, versículo 46. Mas após ressuscitar, o amado das nações anunciou com veemência: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus não é meramente rei de reis, mas o rei dos reis. Isso significa que de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros, como lemos em Efésios capítulo 1, versículo 21. O reino do Messias estabelecerá a verdade e a justiça esperadas pelo povo de Deus desde a antiguidade. O senhorio de Cristo é ilimitado. Ele não é apenas o Rei dos Reis, mas também o Senhor dos Senhores. Seu poder vai além das instituições militares e políticas deste mundo. Está acima de todas as hostes celestiais. A natureza humana de Jesus e a natureza divina de Jesus, assim como é heresia negar a divindade de Cristo, também é heresia negar-lhe a humanidade. A natureza divina e a natureza humana estão juntas na pessoa única de Jesus Cristo. Jesus utilizou várias vezes para designar-se como Deus, o eterno Eu Sou. 8 declarações de Jesus e da sua divindade. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Embora gerado por ato sobrenatural do Espírito Santo, o mestre nascera de uma mulher, teve irmãos e irmãs, sofreu, chorou, angustiou-se, por fim passou pela agonia da morte, mas ressuscitou glorioso, poderoso
e triunfante ao terceiro dia. O cristianismo possui diversos símbolos que representam a fé cristã. Símbolos como a cruz, o peixe, entre tantos outros. Você sabe o significado do peixe como símbolo cristão? Vejamos as letras da palavra peixe em grego e que formam um acróstico que representa a identidade e missão de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo verbo é usado com o sentido de palavra divina. É o vocábulo que expressa a eternidade, a deidade de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1, são 3 afirmações doutrinárias. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Esse trecho afirma que Jesus é eterno. No princípio era, ou seja, o Verbo já existia. O Senhor Jesus existe antes de todas as coisas, inclusive antes de o tempo ter início. E todas as coisas subsistem por Ele. O Filho de Deus, além de existir por si mesmo, estava com o Pai antes da criação do mundo. E o Verbo estava com Deus. O Filho unigênito estava com o Pai. O Verbo, o Emanuel, não é apenas eterno, mas também distinto do Pai. O Evangelho de Lucas é considerado a coroa dos evangelhos. Lucas é, portanto, o evangelho do crente que quer conhecer melhor o seu Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Ouro e madeira, 2 símbolos de Cristo. Essa realidade tem um símbolo maravilhoso na arca do tabernáculo. A arca, ela era feita de madeira de cetim ou madeira de acácia, coberta de ouro. O propiciatório, ele era inteirinho de ouro. A tampa da arca era um lugar onde o sangue da expiação era aspergido. A arca é um símbolo de Jesus como nosso mediador, que revestido de glória está no santuário do céu, onde entrou com o sangue da expiação. Assim como a madeira da arca, símbolo da humanidade, não se mistura com o ouro, símbolo da divindade de Cristo, assim também as 2 naturezas de Jesus permanecem juntas, formando a nossa arca perfeita. Glória a Jesus! Vamos ver essas 2 naturezas da vida de Jesus lado a lado. Jesus nasceu em toda a humanidade, a natureza humana. Mas o seu nascimento foi honrado por uma multidão de anjos que o exaltaram como Messias, a natureza divina. Jesus foi batizado como outros seres humanos, sujeitando-se à justiça divina. É a natureza humana. Porém, Deus falou naquela ocasião: este é o meu filho, natureza divina. Jesus foi tentado como todos os homens, natureza humana, mas tendo ele vencido, os anjos o serviram, natureza divina. Jesus dormiu de cansaço no barco, apesar da grande tempestade, natureza humana. Mas depois levantou-se e repreendeu o vento e as ondas, natureza divina.
Se ele tivesse sido só Deus, jamais ficaria cansado. Jesus, cansado de andar, assentou-se junto à fonte para descansar. Natureza humana. Porém, ali ele descobriu a situação espiritual da mulher e lhe revelou o caminho da salvação. Natureza divina. Diante da morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou. Natureza humana. Mas ali orou ao seu Pai e mandou Lázaro sair da sepultura. Natureza divina. No jardim, Jesus foi preso por homens ímpios. Natureza humana. Porém, quando ele disse, eu sou, todos os soldados caíram por terra. Natureza divina. E curou a orelha do servo do sumo sacerdote que Pedro havia cortado. Natureza divina. Essas comparações foram extraídas do livro Teologia Sistemática Bechstein, da CPAD, página 57 a 59. Os ofícios de Jesus. No Antigo Testamento, havia 3 classes de mediadores entre Deus e o povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Jesus, como nosso perfeito mediador, reuniu em si os 3 ofícios. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus não era descendente de Arão ou Levi, não podendo, por conseguinte, exercer o sacerdócio terreno, mas pertencendo à ordem de Melquisedeque, o seu sacerdócio é perpétuo e superior ao de Arão. Melquisedeque é tipo do sacerdócio eterno de Cristo. Os descendentes de Arão ofereciam sacrifícios diários por si e pelo pecado do povo. Porém, o Senhor Jesus ofereceu a si mesmo a Deus como perfeito e perpétuo sacrifício. Ele era ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o sacrifício. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito o mais sublime do que os céus. As crianças no ministério de Jesus. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus demonstrou seu interesse pela salvação das crianças, ordenando que as mesmas tivessem a liberdade de chegar junto dele para serem abençoadas, antes de serem atingidas pelo orgulho, pela maldade e pela ambição pessoal mundana. Elas são dotadas de um espírito humilde, de uma fé simples. Apesar de serem fracas e indefesas, as crianças simbolizam com propriedade o povo simples que usualmente recebe a mensagem do Evangelho sem oferecer resistência. Quem é maior do reino dos céus? Os espíritos orgulhosos? Os ambiciosos? Não! Mas aqueles cujo espírito é semelhante ao de uma criança. Aqueles que têm fé simples e inabalável e se apresentam a Cristo sem medo e ostentação. Uma criança não tem ideia do que é grande. E assim, no reino dos céus, o maior é aquele que tem menor consciência do que é grande. Tendo sido criança, Jesus vivenciou a infância em seus diversos momentos, crescendo
ao lado dos seus pais. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, cumprindo a lei. Os pais de Jesus o levaram ao templo para ser circuncidado ao 8º dia após o seu nascimento. 33 dias após a circuncisão de Jesus, ele foi levado pelos pais ao templo para ser apresentado ao Senhor. Normalmente, os pais tinham que oferecer naquela cerimônia um cordeiro, ou pombinhos, ou rola para expiação do pecado. Sendo pobres, apresentaram apenas um par de rolas ou de pombinhos. Certamente Jesus aprendeu com seus pais as escrituras sagradas. Ele podia citar versículos de cor. Sem dúvida, José e Maria procuraram obedecer o que lhes fora ordenado. Deuteronômio capítulo 11, do versículo 18 ao 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por fronteiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando na sua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, e escreve-as nos umbrais da tua casa e das tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes. É indispensável hoje que os pais crentes tenham o cuidado de fazer culto doméstico, reunindo os filhos para louvar a Deus, ler as escrituras juntos e orarem uns pelos outros. Nos dias em que vivemos, em que a família está ameaçada de destruição, é necessário que os pais, desde cedo, ensinem os filhos o valor da casa do Senhor. Há muitos que estão permitindo que seus filhos fiquem em casa, ensinados pela babá eletrônica, diante da qual normalmente não aprendem nada que os edifique. Jesus foi uma criança normal, que deu prazer, alegria, mas também deu preocupação aos seus pais. Por ocasião do retorno, após a festa da Páscoa, Jesus ficou em Jerusalém. Ele aproveitou para dar uma entradinha no templo e colocar os autores no bolso. Os pais pensavam que ele estivesse entre os parentes e conhecidos. Após um dia de caminhada, quando o procuraram durante um dia e não o encontraram, voltaram a Jerusalém. Passado 3 dias de busca, foram e o encontraram muito tranquilo, assentado no meio dos doutores. Ao vê-lo ali, sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Isso é prova da humanidade de Jesus. Temos ainda que Jesus repreendeu os discípulos por causa das crianças. Os pais levaram as crianças a Jesus para que ele as tocasse, lhes impusesse as mãos, e os discípulos não gostavam, talvez por causa do barulho que elas faziam. Nas 3 referências, Jesus fica ao lado das crianças e acrescenta: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus repreendeu até os sacerdotes por causa das crianças, quando diversas crianças clamavam:
Hosanas ao filho de Davi! Os principais dos sacerdotes e os escribas ficaram indignados por causa das maravilhas que Jesus operava e pelo fato de ouvirem o barulho de louvor das crianças e perguntaram a Jesus se ele não ouvia o cântico das crianças. O mestre então respondeu: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Esse ensino é significativo, pois hoje há pessoas que não se sentem à vontade com as crianças no templo por causa do barulho que fazem, mas é exatamente delas que sai o perfeito louvor. Jesus destacou as crianças. Em Cafarnaum, Jesus foi indagado pelos discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus. Sem rodeios, Jesus preferiu dar uma lição prática com uma ilustração convincente. Jesus chamou uma criança, a pôs no meio deles. Notemos que Jesus colocou o menino no meio, no centro das atenções. É uma grande lição para nós. Devemos dar melhor atenção às crianças. Elas são almas limpas que Deus colocou nas nossas mãos para que sejam salvas desde cedo, antes que o maligno as atraia para o mundo. Infelizmente, há obreiros que não gostam de crianças. Há igrejas onde não há lugar para as crianças. Jesus valorizou os meninos. Após colocar o menino, a criança no meio, Jesus respondeu aos discípulos, mostrando que se alguém quer entrar no reino dos céus, tem que se fazer como um menino, destacando os seguintes aspectos: conversão. Se não vos converterdes e não fizerdes como este menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uma criança, quando devidamente conduzida ao Senhor, ela segue a Cristo. E ainda Jesus ensinou a lição da humildade. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, este é o maior no reino dos céus. A criança, em geral, é humilde. Muitas vezes, quando se mostra orgulhosa, é por ver o mau exemplo dos pais ou dos parentes que se mostram orgulhosos. E Jesus ensinou o relacionamento com os meninos. E qualquer que receber em meu nome um menino tal qual este, a mim o recebe. Não escandalizar os meninos, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. É um ensino duro, sem dúvida, mas demonstra quanto o Senhor Jesus valorizou os meninos. O ensino de Jesus através das parábolas. A Bíblia é um livro rico em parábolas. Além das parábolas de Cristo, encontramos muitas outras através das Sagradas Escrituras. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, eles usaram com rara sabedoria. Ao todo, são mais de 250 parábolas na Bíblia. Surpreende! As parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo
continuam tão atuais como nos dias do Novo Testamento. Atentemos ao seu ensino com todo cuidado e desvelo, pois continuam a explicar-nos os mistérios do reino de Deus. E nós, como podemos ensinar? Ensinar a despertar a mente do aluno para captar, para reter a verdade. A educação e o ensino sempre foram prioridade entre os judeus. A Bíblia está repleta de referências ao ensino e aos mestres. O ministério de ensino ocupa espaço relevante no cristianismo e aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7, parte B. Agora vamos falar sobre a humilhação que Cristo teve. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, parte B. Sem dúvida, a Páscoa era uma das festas mais importantes do judaísmo. E a sua celebração era carregada de valor simbólico. O seu ritual lembrava momentos importantes da história do povo de Deus. Lá na antiga aliança, a libertação do cativeiro egípcio. A sua celebração anual mobilizava toda a nação judaica. A figura de um cordeiro ou cabrito sacrificado como parte do drama da salvação e da redenção remonta à Páscoa. Deus veria o sangue aspergido e passaria por cima daqueles que eram protegidos por sua marca. Quando o crente do Antigo Testamento colocava as suas mãos no sacrifício, o significado era muito mais que uma identificação. Isto é o meu sacrifício. Era um substituto sacrificial. Isto é, sacrifício em meu lugar. Embora não devemos forçar demais as comparações, a figura é claramente transferida a Cristo no Novo Testamento. João Batista acrescentou, anunciando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Atos, Felipe explica as boas novas a respeito de Jesus, a profecia de Isaías que diz que o servo seria levado como um cordeiro ao matadouro. Quando instituiu a Santa Ceia, por ocasião da celebração da última Páscoa, Jesus tinha em mente esses fatos, sabedor de que a Páscoa era apenas um tipo, de qual ele era o antítipo, ou uma figura da qual ele era o cumprimento. Ele demonstrou alegria, satisfação por poder celebrar na companhia dos seus discípulos. Jesus é submetido a um julgamento e é condenado. Entregaram ele à crucificação. Ele foi pregado na cruz. O homem perfeito sentiu as dores dos cravos e o peso do pecado da humanidade. É um fato histórico que Jesus foi condenado pelos líderes religiosos e executado pelas leis romanas. Todavia, devemos lembrar de que a causa primeira que levou Jesus de fato à cruz foram os nossos pecados.
Portanto, a morte de Jesus não foi uma fatalidade, mas uma entrega, uma doação voluntária de si mesmo a favor da humanidade. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus morreu por toda a humanidade, a fim de expiar diante de Deus todos os nossos pecados. Como será o corpo da ressurreição? Será visível, Lucas capítulo 24, versículo 39. Será incorruptível, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40 e 54. Será palpável, João capítulo 20, versículo 27. Será vivificado, Romanos capítulo 8, versículo 11. A Bíblia afirma que o túmulo está vazio. A ressurreição de Cristo é a viga mestra e o pilar do cristianismo. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para jamais voltar a morrer. Ele é o nosso precursor. A garantia de que no final ressuscitaremos para a vida eterna. Sem dúvida, uma das maiores notícias que foi dada por um anjo foi que Jesus havia ressuscitado. A Bíblia declara que seremos como Jesus quando o virmos por ocasião da sua vinda. Nossos corpos serão gloriosos e dotados de esplendor e beleza. Isso acontecerá ao soar da trombeta. Então encontraremos com o Senhor nos ares e com Ele estaremos para sempre. O arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparos de última hora. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. A primeira ocorrerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, arrebatará para si todos os que receberam Jesus Cristo mediante a fé. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação e dessa vez todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Estudaremos melhor esse assunto em escatologia. Portanto, seja paciente frente às dificuldades. Enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa.